Ali estava uma mulher negra diante dos homens que sequestraram e assassinaram seu esposo sob as sombras de um dos regimes racistas mais hediondos da história, o apartheid. Ela estava ali para ouvir o testemunho dos assassinos e após ouvir em silêncio, e eu tento imaginar este silêncio, tento imaginar esta cena como se estivesse ali, mas percebo que não posso alcançá-la. A história é dela, é uma realidade que eles viveram, não eu. Quando aqueles assassinos terminaram de relatar o acontecido, e devemos lembrar que esses oficiais estavam ali voluntariamente, estavam confessando seus crimes dentro de um projeto do governo de Nelson Mandela, junto com o bispo anglicano Desmond Tutu, que visava, entre outros pontos, colocarem frente a frente o opressor e a vítima, numa tentativa de curar aquilo que se considerava o maior mal da época daquele país. A divisão, uma divisão cheia de ressentimentos, cheia de ódios, de vinganças e coisas desse tipo. Quando eles terminaram a sua confissão, a mulher foi questionada se estava disposta a perdoar. A isso ela responde em seu dialeto local, com palavras que têm sentidos fortes para as quais devemos atentar. Ela diz: nenhum governo pode perdoar. Nenhuma comissão pode perdoar. Somente eu posso perdoar. E não estou disposta a perdoar. Ela estava dizendo que se somente ela poderia dar o perdão, somente ela poderia negar o perdão. Ela dizia: não posso o que eu posso, e sou a única a não poder aquilo que sou a única a poder. Comentando este caso, o filósofo Derrida esclarece que esta mulher estava dizendo que o perdão não é da alçada de uma instituição. O perdão não é da alçada de uma comissão. Não é da de um governo, de uma política, de um poder qualquer. Que o perdão transcende ao direito, ultrapassa a questão jurídica. O perdão é da competência pura da vítima em sua singularidade, em sua solidão infinita. A vítima é a porta-voz sobrevivente, neste caso. A outra vítima, o marido, está morto, não fala por si. Quem pode falar por ele é ela, que compartilhava a sua vida com ele, e o que eles fizeram com ele, fizeram com ela. A dor que ela sentia, compartilhava certamente da dor que ele sentiria, mas por ele não estar ali, ela não se sente no direito de perdoar.
De toda a profundidade inacessível que essa história contém, eu gostaria de concentrar a atenção na questão que se resume no só eu posso. Só eu. E acrescento que não só nenhuma instituição, nenhuma comissão pode substituir a vítima, como também o próprio Deus não pode perdoar pela vítima, apenas a despeito dela, mas não por ela. Cometer uma falta contra alguém, então, é se colocar num campo sob total domínio do outro. Não é por acaso que a Bíblia diz que aquele que deve é escravo daquele a quem deve. E quando se trata de algo pagável, que se pague, mas o impagável como a vida. A expressão só eu posso, dita com razão em situações semelhantes a esta, aponta para um domínio absoluto do sujeito ofendido. Ele não pode ser obrigado a perdoar, porque mesmo que ele fosse obrigado a dizer que perdoa, e ainda que ele alegue perdoar, há uma dimensão interna do perdão, uma esfera oculta que reserva completamente ao indivíduo, autarquicamente, o perdoar e, por consequência, o não perdoar. Se nada pode pagar o preço que se deve, e se nada pode obrigar, em havendo perdão, este é graça, completa graça. Alguém pode pagar uma dívida por você. Alguém pode fazer justiça por você. Alguém pode ter compaixão por você. Alguém pode até morrer em seu lugar. Mas ninguém pode perdoar por você. Se o perdão fosse algo natural, biológico ou cultural, se o perdão fizesse parte da moralidade de um povo, perderia este o caráter de solidão a que põe o indivíduo frente ao mundo. Se a dor é única para a vítima, se ninguém pode assumir o sentimento dela, também só ela pode perdoar, e cada um perdoa na dimensão do seu prejuízo. Simpatizar, empatizar, solidarizar, irmanar, nada disto é sinônimo de substituir. Significam estar com o outro, sentir com o outro, estar junto e mesmo se identificar em certos aspectos com o outro, mas nunca como o outro, nunca equivalerá ao outro. O que unicamente pode e pode não perdoar se encontra num patamar onde contempla o seu ofensor indefeso perante o seu poder. Ainda que este permaneça lhe agredindo e prejudicando, ele nunca poderá arrancar à força o perdão. O perdão só pode ser dado voluntariamente, numa obra exclusiva da vítima. Quando o assunto é perdão, o indivíduo se encontra só, solidão infinita, e sente não apenas que aquele que lhe deve está impotente a seus pés, mas como todo mundo e o próprio Deus expectante à espera de sua decisão. O que Deus faz é dar o exemplo de perdoador. Ele não tinha de perdoar. Nada nem ninguém poderia requerer dele esta atitude. Entretanto, ele perdoou os seus algozes e todos, em algum sentido,
somos algozes de Deus. Desde aquele sentido dado por Nietzsche da morte de Deus como rejeição humana de toda autoridade, de qualquer referência ou verdade absoluta, o que nos coloca num niilismo, até a deturpação do caráter de Deus, seja por que motivação for, extinguindo Deus da vivência humana em sua originalidade, existindo apenas como um estereótipo que usurpa o seu lugar, ou como afronta direta contra tudo que Deus é e representa, seja como for, somos verdugos a quem Ele ofereceu o perdão. Também não é por acaso que a Bíblia diz que Ele morreu de uma vez por todas. Por todas o quê? Por todas as vezes que o matamos. E dessa uma vez por todas ressuscitou para perdoar por todas as vezes em que foi vítima de nossa maldade. A comissão que buscava a verdade e a reconciliação após os 46 anos de apartheid, embora existindo numa nação multicultural, multirreligiosa, partia da expectativa cristã do perdão. Um perdão não como justiça, mas como um presente imerecido. Algo não comprável, porque não está à venda. Nenhuma formalidade pode garantir que o perdão seja verdadeiro, pois o perdão verdadeiro acontece onde só o próprio sujeito tem acesso. Criticado por muitos que, entendendo esse perdão como injustiça, não reconheciam no perdão o poder dado a quem de direito pode fazer justiça, pois é a vítima. Cumprir pena e ganhar a liberdade difere de ser perdoado pelo que sofreu o agravo. É claro que este assunto é muito mais amplo que isso e não vai se esgotar aqui. Envolve outros aspectos que certamente excederiam esse espaço, como, por exemplo, o direito dado a um tribunal da absolvição ou não de um criminoso, a despeito da decisão da vítima, estando ela em condição ou não de expor sua opinião, a pena como correção ou medida disciplinar, a proteção da vítima contra possíveis futuros danos, ainda que perdoe, a impossibilidade ou não de esquecer os agravos traumatizantes, a diferença entre danos reparáveis e irreparáveis e a relação entre arrependimento e perdão. Todas questões extremamente importantes, mas que, nesse momento, não são elas que nos interessam mais. Se as pessoas serão perdoadas ou não no tribunal da história, se a sociedade em geral a condena ou não, nada disso prescinde do confronto que o que foi diretamente machucado tem a responsabilidade de encarar. Este é o ponto. E neste ponto eu cito um outro caso, também reportado por Timothy Ash. O tribunal está novamente em sessão e ali está de um lado um grupo de oficiais e do outro lado um grupo de mulheres. Não são mulheres comuns, são mulheres vítimas do racismo no regime do apartheid. Elas eram mães, porém os seus filhos haviam sido executados cruelmente. Aquelas mulheres tiveram seus filhos mortos por aqueles oficiais que estavam ali à sua frente. Como se nomeia quando pais perdem filhos? Quando filhos perdem pais, se diz que se tornaram órfãos.
Quando pessoas perdem o cônjuge, se diz que se tornaram viúvas. Mas quando se perdem filhos, não há nome aceitável. Nada define esta dor. É algo inominável, indescritível, racionalmente impensável, indefinível. Essas mulheres que perderam seus filhos e tudo o que isso envolve, o que é mais que tudo que se possa dizer, assistiram ali, primeiramente, um vídeo de seus filhos sendo mortos. Uma delas, ao ver a cena de seu filho sendo arrastado por uma corda, reage arremessando seus sapatos no oficial. No fim, após elas e os oficiais dizerem o quão horrível foi o que fizeram, a mãe, cujo filho fora arrastado por corda, foi questionada sobre o que queria que fosse feito com os executores de seu filho. Em resposta, ela disse o seguinte: não quero que façam o que quer que seja. Não quero que vá para a prisão. Eu perdoo. O perdão é sempre surpreendente, seja ele dado ou não, pois nada pode determinar se será ou não concedido. É uma decisão pessoal, de foro íntimo, livre. Cada um, diante de sua história, pode dizer: só eu posso, e daí perdoar ou não. E se Deus respeita o nosso direito de perdoar, também Ele perdoará ou não conforme decidir. E, sendo perdoador, já nos disse antecipadamente que devemos perdoar para podermos pedir perdão. Bem, perdoar os que perdoam, justiça e misericórdia se unindo, algo que Deus sabe fazer com maestria. Mas não é apenas o perdão que se restringe ao homem na sua solidão, ou ao ofendido, seja ele mesmo Deus. Também a gratidão desfruta dessa qualidade, pois ninguém pode substituir o outro na ação de ser grato. Alguém pode retribuir um bem feito a mim. Alguém pode ficar grato pelo que o outro fez a mim, por ter me ajudado, por ter me perdoado, mas a minha gratidão não pode ser roubada. Ninguém pode exercê-la em meu nome. Onde estão os 9? Perguntou Cristo ao único que veio agradecer. A gratidão daquele samaritano não valia para nenhum daqueles outros. Semelhantemente, podemos dizer que a formalidade das palavras e dos gestos poderá ou não refletir a intimidade da alma naquilo que o indivíduo pode dizer: só eu posso. Os oficiais perdoados, surpreendentemente perdoados, serão gratos? Considerarão mera justiça? Se assim for, não há gratidão. Justiça é obrigação e por ela não se agradece. Agradece-se a bondade, a misericórdia, a segunda milha. Pensando bem, se nada obriga ao perdão,
e nada obriga à gratidão, é aí neste campo que a batalha se trava, a batalha da liberdade. Ali, a liberdade mostra sua verdadeira face e o indivíduo guarda para si o direito de olhá-la nos olhos e saber que ela assumirá a sua feição.